A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui hoje iniciando mais uma lição da EBD, estudando o livro de Efésios. Hoje estudaremos a lição número 9, uma lição muito importante e que ela vem complementando aquilo que os professores já ministraram nas aulas de 1 a 8. Aulas interessantes que, se você ainda não acompanhou, volte lá e assista as aulas, porque tem muito aprendizado e muita coisa que Deus quer nos ensinar através dessa lição da EBD. Hoje nós vamos estudar a lição 9, que fala sobre o mistério da unidade revelado. E aí nós vamos descobrir que mistério é esse que Paulo está querendo mostrar para nós através das Escrituras Sagradas. Mas só fazendo a retrospectiva, no capítulo 1 de Efésios, Paulo convida a entendermos o plano eterno de Deus escolhendo a igreja para a salvação e faz também orações para que Deus mostre para a igreja a importância, a grandeza desse ministério, desse chamado de cada um de nós. No capítulo 2, Paulo vai mostrar a perdição, a condenação que tanto judeus como gentios estavam predestinados. Mas, no capítulo 3, nós vamos estudar, como está estudando hoje, e o capítulo 3 vai falar exatamente do maior mistério de Deus na história da humanidade, que é a formação da igreja. Nós vamos estar estudando sobre esse mistério de Deus na história de toda a humanidade. Então, por meio das Escrituras, nós temos realmente o privilégio, esse acesso de conhecer esse mistério que estava oculto desde a eternidade. E esse mistério se mostra em Cristo, se revela em Cristo, que é a esperança da glória. Deus revelou isso, queridos, aos simples. E por isso nós louvamos a Deus, porque Ele nos fez entender esse chamado, esse mistério foi revelado para nós através da fé, para todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Essa revelação se torna clara. E só Cristo, realmente só Jesus, pode proporcionar isso para nós, Igreja do Senhor, revelando detalhes, revelando a profundidade, revelando a grandiosidade desse santo ministério, ou mistério, né? E nós vamos ver que o textuário da nossa lição, ele está baseado em Efésios 3:5, que diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Inclusive, na lição passada, que foi de forma belíssima explicada esse apostolado, profetas, né? Esse ensinamento que também os profetas e apóstolos tiveram e passaram para a sua posteridade, para os seus descendentes, para os gentios também. E a verdade prática nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. E é isso que estaremos estudando hoje, dando com mais afinco. A introdução, ela nos chama a atenção que Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo esta revelação
do mistério oculto. Em Efésios 1, 3 e 4 a gente vai ver isso de forma clara, mas eu vou sugerir para os amados que façam essa leitura de Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 13, posteriormente, porque nós vamos discorrer a nossa lição exatamente dentro desse texto bíblico. Tem esse texto bíblico como base. Então, nessa lição nós estudaremos o conceito bíblico para mistério, como é que esse mistério foi revelado, como era esse mistério, né, como ele esteve oculto nas eras passadas e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, dentro desses tópicos, nós vamos discorrer a nossa lição de hoje. O tópico 1, ele traz um mistério oculto no Antigo Testamento, né? Tanto judeus como gentios desconheciam esse mistério. E ambos precisavam de conhecer, né? Tanto gentios como não gentios, judeus como não judeus, que são gentios, precisavam conhecer esse mistério, e ele foi revelado. E nós vamos ver na lição de hoje que o apóstolo Paulo foi o apóstolo escolhido por Deus para fazer esta revelação. Mas falando em mistério, e o que é mistério? Sabemos que mistério é um segredo, é aquilo que não se foi revelado, é uma doutrina secreta. Embora a gente não pode entender isso como algo misterioso, que só alguns podem compreender. Pelo contrário, o cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta, mas ela foi revelada, ela foi desvendada na nova aliança, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando os discípulos ali começaram a levar as boas novas de salvação. Então, Paulo chama esse mistério de o mistério de Cristo. Lá no versículo 4 de Efésios a gente pode conferir. Essa é uma revelação, é uma verdade que Paulo não descobriu em pesquisa, em informação com outros homens, por mais que a gente saiba que Paulo estudou com afinco lá aos pés de Gamaliel, um grande professor de Israel, mas ele fala, olha, isso não foi me passado por homem algum, mas foi o próprio Jesus que revelou essas verdades para ele. E o Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, esteve oculto, não foi dado a conhecer, na verdade, como é agora, como é conhecido agora esse mistério de Cristo, mas os profetas sabiam que Deus tinha um plano. Inclusive, nós vamos ver no livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão e o constitui como um pai de grandes nações, e aí Deus diz para Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, a partir de Abraão, ele creu pela fé nas promessas de Deus, e nós também vamos tomando posse desta promessa através da fé que Deus colocou em nosso coração. Então, a Abraão foi revelado. A Isaías também, em diversas passagens no livro de Isaías, faz menção a essa vinda do Messias, a este novo plano que Deus tinha para a humanidade. E o próprio Jesus, quando ele estava entre os seus discípulos, formando os discípulos, né, instruindo, ele incluiu os gentios. Ele disse para os discípulos, ele comissionou os discípulos a ir fazer discípulos em todas as nações. Então, o plano de atender os discípulos, os gentios, estavam sendo descortinado nesse momento, a partir dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento.
O tópico 2 traz o mistério revelado no Novo Testamento. Como nós já dissemos, como já foi estudado anteriormente, na aula passada, é revelado a quem? Aos profetas e apóstolos do Novo Testamento. Quando Paulo começa a escrever esse capítulo, o capítulo 3 de Efésios, ele coloca uma coisa interessante. Ele destaca a sua condição de prisioneiro. Ele coloca, eu, prisioneiro de Cristo. Interessante que Paulo não fala que ele é prisioneiro de Nero, que ele não é prisioneiro dos judeus, mas ele coloca-se como prisioneiro de Cristo porque ele estava ciente que ele estava fazendo a obra de Cristo. E que por inveja, por contendas, ou por não querer realmente que os gentios tivessem essas boas novas, os judeus perseguiram a Paulo e o mandaram prender. O interessante que a gente aprende na vida de Paulo, esse grande apóstolo, esse homem que nos ensina de diversas formas, que ele não via tudo isso que estava acontecendo com ele, as perseguições, as tribulações que ele passava, os açoites. Ele não tinha um olhar para isso na perspectiva humana. Ele via tudo isso como um objetivo de que Deus estava colocando ele naquela situação para levar a mensagem a outros. Que aprendizado nós temos com esse grande apóstolo? Se nós analisarmos e observarmos este amor que Paulo tinha em levar as boas novas, nós podemos mudar muito das nossas atitudes, nosso comportamento em relação ao ID de Jesus Cristo. Os crentes de Éfeso talvez poderiam perguntar, mas por que Paulo está preso em Roma? Estava tão bom aqui Paulo explicando a palavra de Deus, a mensagem das boas novas para nós. Por que Deus permitiu essas coisas? Mas ao invés dessas palavras desencorajar Paulo, Paulo encoraja os efésios. Paulo leva a palavra de ânimo, de estímulo, para que eles permanecessem fiéis. Se ele, Paulo, estava preso, é porque ele estava levando as boas novas de salvação para os gentios, para o povo não judeu. E por isso eles precisavam alegrar diante de tudo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. O subtópico do tópico 2 diz assim: o mistério oculto estava revelado. Quem é esse mistério? Nós já falamos que Paulo fala que o mistério em Cristo é a igreja. Então nós somos esse milagre revelado, esse mistério revelado. Cristo uniu judeus e gentios em um único povo, formando o corpo, a unidade do corpo de Cristo. Que coisa gloriosa. E aí quando a gente pensa nesse sentido, a gente vai ver lá na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus idealiza este plano, este projeto para a humanidade. Na plenitude do tempo, como diz Gálatas 4:4, que na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, vem Jesus. E ele, no período que esteve aqui, executou o mistério que foi revelado, que é a obra salvífica de Cristo para resgatar o seu povo, para nos salvar, para nos aproximar de Deus, para nos levar até Deus, porque ele mesmo diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai, melhor dizendo, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Jesus é o caminho. Então, e hoje, o Espírito Santo de Deus está completando esta obra salvífica aqui na terra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo que há de vir. E quem acolher esse chamado, e quem entender esse chamado, tem
em sua vida a salvação garantida por Deus, né? E a igreja, queridos, nós, como igreja do Senhor, temos a responsabilidade de continuar esse mistério, de levar as boas novas de salvação, porque Deus nos confiou e Deus nos capacitou com a multiforme sabedoria e graça de Deus. Ela nos foi concedida para que hoje nós pudéssemos continuar fazendo a obra que o Pai ou o Filho e o Espírito Santo de Deus vem atuando desde a eternidade até os nossos dias. Nesse tópico ainda fala da magnitude do mistério. Qual é a grandeza desse mistério? É que Deus não escolheu apenas um povo como antes. Nós sabemos que os judeus tinham a teocracia. Deus é que regia, que governava este povo. Eles tinham esse privilégio, mas isso chegou para todos. Hoje Deus constituiu essa nova comunidade interracial, intercultural, que é a igreja. Todas as línguas, todos os povos, todas as nações podem adorar a Deus, podem fazer aquilo que é agradável diante dos olhos do Pai. Judeus e gentios foram incorporados em Cristo e em sua igreja, sem qualquer distinção. E aí quando a gente vê a história da mulher samaritana lá em João 4, a gente vê Jesus quebrando esta barreira racial, social, cultural que existia entre os judeus e os não-judeus. E quando Jesus proporciona aquela conversa com aquela samaritana, Jesus está dando para ela e mostrando para os seus discípulos e para toda a humanidade que Jesus é o Salvador de toda a humanidade. E inclusive aquela mulher, ela pergunta se deve adorar em um monte, se é em Jerusalém, se é no monte lá de Samaria, mas Jesus coloca que nem é um dos lugares, mas aqueles que adoraram o Pai em espírito e em verdade. Esse sim é o verdadeiro adorador. E o tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. É claro que Deus não foi surpreendido, porque na sua presciência, Deus já sabia que o homem iria pecar, iria perder a direção, e por isso Deus, antes mesmo da fundação do mundo, prepara este plano de salvação para a humanidade. Como eu já falei, em Gálatas 4:4 mostra que Jesus veio, na plenitude do tempo, executar esse plano que Deus havia planejado. E nesse tópico mostra as riquezas insondáveis de Cristo, que é um mistério que agora é revelado e anunciado e considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. E essas riquezas, meus queridos, espirituais, que Deus tem mostrado para nós, essa riqueza insondável que Cristo tem revelado para nós, para nos resgatar para Deus, nós poderíamos, talvez alguém poderia até perguntar, que riquezas são essas? Nós poderíamos elencar várias dessas riquezas. A ressurreição da morte do pecado, nós fomos resgatados do pecado. Libertação da escravidão da carne, do mundo, do diabo. Entronização vitoriosa com Cristo nos lugares celestiais. A parede da separação foi quebrada por Jesus e hoje todos nós temos acesso ao Santo dos Santos para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Reconciliação com Deus. Jesus foi essa ponte que nos uniu ao Pai. Reconciliação uns com os outros.
lembrando que os judeus até então não se comunicavam com outros povos, não interagia com outros povos, inclusive achavam até que eram superiores aos outros povos por ter sido escolhido por Deus, por ter sido chamados por Deus. Mas Jesus vem e quebra esse muro dessa inimizade e todos agora podem ter acesso ao Pai de forma livre. O ingresso na família de Deus, que coisa gloriosa, que hoje nós fazemos parte da família de Cristo. Jesus fez isso por nós. E a herança gloriosa em Cristo no céu e na nova terra. Então, queridos, que coisa maravilhosa. Deus nos concedeu essas riquezas que é impossível explicar com detalhes. Só o Espírito Santo de Deus mesmo que pode colocar no coração do homem a importância da salvação, desse mistério glorioso que é Cristo em nós. E agora nós poderíamos, diante dessas riquezas, nós poderíamos até nos questionar. Temos nós conhecido, experimentado e anunciado essas insondáveis riquezas de Cristo? Nós temos feito esse papel como igreja? Que cada um de nós possamos refletir, cada um possa refletir sobre esse questionamento que o Espírito Santo de Deus nos faz nesse dia. Nós somos ricos, nós temos as riquezas insondáveis de Deus. Estamos vivendo como ricos ou como mendigos? Vamos pensar, né? Temos sido como o irmão mais velho do pródigo, agindo como escravo? Ou nós somos considerados como os filhos e herdeiros de Deus? Temos avaliado isso, temos pensado sobre isso? Porque Deus nos deu a promessa, queridos, que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, participantes da promessa de Abraão e participantes da promessa da vida eterna. Isso é maravilhoso quando nós pensamos que Cristo fez isso por nós. Então Deus está formando através de Cristo essa comunidade multirracial, multicultural, como uma bela tapeçaria. Hernandes diz que fala que é essa união de todos os povos, a igreja na face da terra. Ela é comparada como essa tapeçaria onde todos os povos fazem parte. E ainda nesse tópico a gente vê o eterno propósito em Cristo, que é o plano da salvação. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano, controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual nós temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Que coisa maravilhosa! É importante nós refletirmos sobre aquilo ali. Estamos vivendo um momento de angústia, de medo, insegurança, mas Deus nos adverte que nós precisamos ser um povo de ousadia, um povo corajoso, porque nós temos acesso com confiança à presença do Pai através da fé. E esse versículo ele fala, ousadia. O que é ousadia? A ausência de medo. Crer que Deus está conosco, Ele é a nossa fortaleza. Acesso. Paulo fala porque por Jesus temos acesso ao Pai através do Espírito Santo, e o nosso Espírito Santo comunica com o Pai. O nosso Espírito comunica com o Pai. E temos a confiança, isto é, a certeza que Cristo nos salvou. E este plano de salvação que Deus tem para nós, Ele não nos dispensa de nos dedicarmos à oração, não nos anula dessa responsabilidade humana que nós temos de servirmos piamente ao Senhor e crer que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo diante da dificuldade, como o próprio Paulo coloca no versículo 14, que já é um tema da próxima lição,
que é muito interessante, inclusive a intercessão dos Efésios, e vocês não podem perder, Paulo se põe de joelho para orar, não apenas pelos Efésios, mas por todos nós. Aquela oração nos inclui também. Então, portanto, irmãos, concluindo essa lição, nós entendemos que Deus é incomensurável, é impossível medir a grandeza, a profundidade, o amor que Deus tem por nós. Seu amor é lindo e tem nos alcançado. Ele planejou tudo isso antes da fundação do mundo para revelar no tempo propício, no tempo que Ele escolheu. E nós, a igreja, o corpo de Cristo, fazemos parte desse mistério revelado. Então devemos continuar a obra que a Trindade Santa iniciou e continua fazendo, e nós precisamos também, cada dia, abraçar essa causa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a cada irmão, e não perca a próxima lição, que será maravilhosa. Deus abençoe a todos.